Pessoal, então hoje aqui a gente vai comentar um pouco sobre esses resistores ômicos e não ômicos e mostrar também a diferença entre os gráficos, né, desses dois tipos de resistores. Só lembrando, né, que quando você tem um resistor do tipo ômico, essas razões aqui, ó, da DDP sobre a corrente, ó, para diferentes valores, elas vão ser iguais, ok? Então isso aqui seria uma característica de um resistor de um resistor ômico. Tudo bem? Se a gente for colocar essas informações em um gráfico, esse gráfico ele teria a seguinte forma. Vamos botar aqui o eixo x e y. Nesse caso aí, esse eixo x, nesse eixo x, né, eu vou colocar aqui a nossa corrente elétrica. No nosso eixo y, eu vou colocar aqui a nossa DDP, né? Então, por exemplo, eu tenho um resistor aqui, ou uma corrente de 2 amperes, uma corrente de 4 amperes e uma corrente aqui de 6 amperes. Então, digamos aqui que eu tenho um valor de 10 volts, 20 volts e 30 volts, beleza? Então, isso aqui, ó, se eu for montar aqui o nosso gráfico, vai ficar assim, mais ou menos. Vou ligar aqui esses pontos. Pronto. Então, aqui, pessoal, observem que aqui a gente vai ter uma linha reta. Então, essa linha reta aqui é o que vai caracterizar um resistor, o gráfico de um resistor ômico, né? Onde a resistência é a DDP sobre a corrente. No caso aqui, ó, eu vou pegar aqui 20 dividido por 4, que é igual a 5 ohms, beleza? Então, aí, ó, seria para um resistor ômico. Já no resistor não ômico, ó, como nós já vimos, a resistência é a DDP sobre a corrente. Só que em um resistor não ômico, ó, esses valores aí eles vão ser diferentes, tá certo? E se colocarmos esses valores em um gráfico, esse gráfico ele pode ser da seguinte maneira, ó. Lembrando, né, ó, voltagem, né, DDP, corrente em amperes. Só lembrando também que podem aparecer questões em que o autor ele pode trocar isso aqui, viu? Ele pode botar a voltagem aqui e a corrente aqui, tá certo? Mas mesmo ele trocando, em um resistor ômico, né, essa linha reta aqui ela continua, beleza? Então vamos aqui para o resistor não ômico. Nesse caso aqui, pessoal, no resistor não ômico, esse gráfico aí, ó, ele pode aparecer assim, ó. Pode aparecer algo parecido com isso aqui, ó. Tá certo? Ou ainda, ele pode aparecer, deixa eu botar aqui essa cor aqui, ó. Ele pode aparecer dessa maneira também, ó. Beleza? Ó, observem aqui, ó, que não há uma constância, né? Não tem essa linha reta aqui, como foi apresentada no resistor ômico, certo? Então, se eu fosse pegar aqui 4 valores, ó, vou pegar aqui 4 valores. Ó, bem que eu tenho uma corrente I1, uma DDP I1, U1, né?
uma corrente I2 para uma DDP U2. Então, se eu fizer essas razões aí, ó, U1 sobre I1 vai ser diferente de U2 sobre I2, justamente por se tratar de um resistor não ôhmico. Beleza, pessoal? Então, basicamente, resistores ôhmicos e não ôhmicos, que nós temos para ver é isso. Em questões, geralmente cai uma questão assim, ó. Vou fazer aqui só um exemplo aqui de uma questão. Ó, ele pode te dizer lá na questão que o gráfico é de um resistor ôhmico, certo? Ele vai falar assim, um resistor com uma resistência R de... Aliás, ele não vai nem te falar os valores, ele vai te dar alguns valores no gráfico. Então, por exemplo, aqui, 3 amperes, aqui 24 volts. Aí bem aqui I1, vem aqui 1,80. Ele pede assim, descubra I1 sabendo que o gráfico abaixo, o gráfico ao lado, né, é de um resistor ôhmico. Aí você vai lembrar, ó, como isso aqui é de um resistor ôhmico, então quer dizer que 24 sobre 3 tem que ser igual a 80 sobre I. Tá certo? Faz aqui o produto do meio pelos extremos. Então vai ficar assim, 24i é igual a 80 vezes 3. Então a nossa corrente I aí, ó, vai ser igual ao quê? A 80 vezes 3 dividido por 24. Aqui você pode simplesmente simplificar. Ó. Corta o 3 com 24, vai sobrar quanto? 8, né? Então, 80 dividido por 8 vai ser igual a 10 amperes. Pronto. Ó. Aqui está um exemplo de questão. Ou ainda, ele pode dar aqui o valor, ó, pode dar aqui o valor da corrente, vou botar aqui 15 amperes. Ele pode dar esse valor e pedir agora aqui, ó, o valor da DDP. Vou chamar aqui de U1. De novo, vai seguir a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Não é um resistor ôhmico, então quer dizer o quê? Que U1 sobre 15 tem que ser igual a 24 sobre 3. Se você quiser, ó, antes de fazer, você pode calcular a resistência aqui, ó, daqueles valores que você já conhece. Então, 24 sobre 3 é igual a 8. Então, aqui ficaria assim, ó, U1 sobre 15 é igual a 24 sobre 3, que é 8. Então, U1 é igual a 15 vezes 8. U1 é igual a 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 120 volts. Pronto, aqui seria um exemplo de questão envolvendo gráficos de resistores ôhmicos e não ôhmicos. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui é um resistor ôhmico. Então aqui a gente termina a nossa primeira parte da aula. Então um grande abraço, né, e até a próxima.